O Play Agora Entrevista de hoje recebe o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB, e a gente vai tratar de algumas ações da Assembleia Legislativa que têm o objetivo de minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus este ano. Obrigada, deputado, pelo seu tempo e pela sua entrevista. Eu começo perguntando da última discussão, uma das últimas discussões na Assembleia, em que o senhor foi um dos articuladores sobre a criação do Fundo de Apoio aos micro e pequenos empresários, aqueles que estão sofrendo bastante com os prejuízos gerados pela Covid-19. Já foi aprovado? Foi sancionado? Em que ponto está esse projeto? Bom, primeiro, muito obrigado aí pela entrevista. Eu queria dizer que a Assembleia Legislativa foi o primeiro poder que, quando começou a pandemia, lá no finalzinho de março, ela tomou as primeiras ações e as primeiras atitudes para cortar gastos, disponibilizar recursos para o Poder Executivo, construção do Hospital Metropolitano. E a ação seguinte que nós providenciamos foi a reestruturação da Desenvolve MT, que havia um projeto lá do início do governo Mauro Mendes de extinguir a Desenvolve Mato Grosso. E a Assembleia assumiu o protagonismo de reestruturá-la. Tivemos muitas reuniões com o governador Mauro Mendes, com Mauro Carvalho, Rogério Galo, César Miranda. Depois, junto com o presidente Botelho, chegou-se à conclusão que a Desenvolve vai cumprir um papel importantíssimo nessa retomada do crescimento pós-pandemia. E nós estamos ajudando a fazer essa reestruturação. Uma dessas reestruturações é a criação de um fundo. É um fundo garantidor, que serve como um fundo de aval, e também um fundo de recursos, para que esses recursos possam chegar até os pequenos microempreendedores. Já tem uma plataforma online já funcionando, já liberando recursos, que é uma plataforma que já tem 3.800 microempreendedores que já adentraram e em torno de 200 deles já tiveram recursos liberados até R$10 mil. E agora nós estamos preparando para Vans, para o setor de turismo em geral e para muitas outras áreas. Este fundo, nós tentaremos colocar nele 50 milhões. Esses 50 milhões seriam compostos 10 a 15 milhões da Assembleia, parte dos recursos do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Governo do Estado. É uma articulação que está sendo feita por nós, mas principalmente com a liderança do nosso presidente, Eduardo Botelho. Mas isso tornaria menos burocrática o acesso desses pequenos empresários ao recurso? Porque a grande reclamação é essa, né? É como se chegar até a ponta esse dinheiro. E realmente, por mais facilidades que se tenham, isso ainda é uma realidade. Como é que esse fundo facilitaria esse acesso? Marina, isso realmente é um problema muito grave. A burocracia do nosso país é impressionante. E como a Desenvolve, ela é acompanhada, fiscalizada pelo Bacen, pelo Banco Central, ela realmente tem muitas amarras, muitas restrições. E nós estamos tentando melhorar isso. Eu estou com uma lei que deve ser aprovada agora, na reunião de amanhã e de quarta-feira, que vai permitir a renegociação de todas as prestações vencidas do Fundeic até 20 de março ou depois de 20 de março, para que seja jogado após a pandemia. E isso vai tirar essas pessoas do caminho, vai tirar essas pessoas da inadimplência, facilitar que elas possam ser atendidas. Ao mesmo tempo, tem uma lei federal, que parte dela foi vetada pelo presidente Bolsonaro, infelizmente, e outras foram feitas aqui pelo Estado, onde nós estamos liberando para que possam ter acesso ao financiamento pessoas que estejam com o nome em cadastros. Então, isso ainda há uma burocracia de entendimento da constitucionalidade dessas leis, mas é tudo uma forma de tentar barrar essa burocracia brasileira, que não é só de Mato Grosso, e que realmente está inviabilizando muitas empresas. O meu medo é o mesmo seu, Marina. É que, apesar de todos os esforços que estamos fazendo, esta burocracia nos segure e não dê para salvar todas as empresas que nós poderíamos estar salvando se a rapidez e a agilidade e a burocracia fosse menor. O próprio governo federal já liberou recursos, mas esses recursos ainda não chegaram até a ponta, ainda não chegaram a esses empresários que necessitam. Um outro pedido do setor, deputado,
que brigou bastante por isso, além desses financiamentos do fundo, né, do crédito, que esse setor, principalmente do turismo, tivesse auxílio, pagamento de auxílio emergencial. Isso foi descartado de vez pela Assembleia? Não, pela Assembleia não foi descartado, mas o recurso não é da Assembleia, né? Ele é do governo estadual. E existe uma inconstitucionalidade quando a gente propõe alguma coisa que tenha gastos, né? Ela tem que ser proposta pelo Executivo. Por exemplo, na questão do auxílio que nós propusemos para os professores interinos, que agora parece que o governador vai aceitar, na realidade, ela é inconstitucional. Nós aprovamos para mostrar que a Assembleia, os 24 deputados concordam com esse auxílio, mas ele é ilegal. Se o governo quiser não aprovar por inconstitucionalidade, ele consegue. A mesma coisa seria esse tipo de ajuda. Mas, por causa de vício de origem, a origem não é o parlamento. Mas a sinalização do parlamento ajuda o governo a se mexer e a fazer esse tipo de proposta. Então, nós estamos tentando fazer, mas essas ajudas acabam acontecendo por setores. Agora mesmo, no setor de vans, de passageiros, para o turismo, está havendo uma movimentação grande. Deve estar sendo aprovado um projeto especial para atender esse segmento. Deputado, a gente sabe que muitos gestores, muitos prefeitos têm procurado o legislativo, né, na tentativa de se resguardar na hora de fazer as aquisições. O senhor estava falando dos recursos aí voltados, né, para a Covid-19, os gastos públicos, porque realmente preço de medicamentos, de equipamentos aumentou demais durante essa pandemia. Existe alguma movimentação da Assembleia no sentido de facilitar o acesso desses gestores aos equipamentos e medicamentos necessários sem incorrer em alguma ilegalidade? Mais uma vez, a legislação nossa, nacional, estadual, ela é muito travada, porque nós tivemos nos últimos, talvez uma década ou 2 décadas, muitas denúncias, muitos superfaturamentos de obras, muito faturamento de compra de equipamentos. Então, houve um aprimoramento do setor de fiscalização e ele acabou ficando extremamente restritivo. Quando acontece uma pandemia, essas restrições acabam inviabilizando algumas aquisições. E é isso que a gente tem visto. Muitos prefeitos e governadores, além de estar tendo busca de apreensões, prisões de alguns secretários, também a gente percebe que agora todos estão com medo de fazer alguma aquisição. E, realmente, a maioria dos remédios tiveram um aumento muito grande pela lei de mercado. Quer dizer, quando tem uma demanda muito grande, as empresas acabam realmente aumentando os preços, o que é uma sacanagem, é um absurdo, mas está acontecendo. Então, assim, eu já vi um depoimento do presidente do Tribunal de Contas, o ex-deputado Guilherme Maluf, que colocou para que os conselheiros que vão analisar as contas dos prefeitos, do governador, tenham muito cuidado com isso. Analise realmente o que é superfaturamento, o que é corrupção, e o que é aumento do preço, porque realmente os preços aumentaram. Quer dizer, assim, então, nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande com isso. A Assembleia está olhando, a Comissão de Saúde tem trabalhado bastante na fiscalização e vamos fazer algumas sugestões, mas isso realmente é um problema grave para o país. Nós temos visto, deputado, muitas decisões da Justiça em relação a bloqueios, a fechamentos de comércio, alegando, né, a falta de ação do Executivo. Como é que o senhor avalia essa situação aqui em Mato Grosso? O senhor acredita que, de fato, o Executivo tem sido negligente nesse sentido? Eu não acho que é uma negligência. Na realidade, tem muita gente batendo a cabeça e isso é um fato. Eu tenho dito que eu acho que os prefeitos, o próprio governo, tanto aqui como fora, ele precisa ter um comitê um pouco mais amplo do que os comitês que têm sido feitos, para que se ouça mais atores da sociedade. Essa guerra de falar em salvar vidas e salvar CPFs é uma guerra que não leva a nada. Nós temos que tentar salvar as vidas com certeza e os CPFs também.
e dá para ter medidas que possam aliviar tudo que vem acontecendo. E para isso precisa ouvir mais as entidades, ouvir todo mundo, para não precisar ir e voltar nas decisões. Quando a justiça entra, e ela tem entrado, ela entra porque começa a receber que está vencendo, não tem mais UTI, as enfermarias estão quase lotadas, e aí vem o desespero. Nesse desespero, a justiça vai atuar com certeza. Quer dizer, eu fico vendo aí liminares para que as pessoas possam ser atendidas. Cada liminar que um juiz desse dá, ele está tirando a vida de uma outra pessoa. Essa é a verdade. Ele dá uma liminar para que alguém passe na frente da fila. Tem outros na fila aguardando porque não tem UTI. Certo? Então, assim, são todas decisões muito difíceis de serem tomadas. E, portanto, se você consegue sentar com mais atores, você tem a tendência de errar menos nas decisões. Então, ouvir mais e, a partir daí, tomar as decisões é importante. Por falar em ouvir, só para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o PEC da Previdência, que foi aprovado em primeira votação e que agora os servidores estão batalhando pela implementação das emendas, não é? Como é que está essa discussão, essa articulação para a segunda votação, deputado? Bom, eu tenho visto que um dos problemas que nós estamos passando é que eu tenho recebido muitas WhatsApps de funcionários públicos e tal, quase todos eles com o mesmo texto, e eles estão sempre colocando que, por exemplo, vamos mexer na líquida dos 14%, 14% é muito, nós não aguentamos pagar, isso já foi feito em março, a alíquota foi aumentada em março, agora nós não estamos discutindo mais aumento de alíquota. Então, os próprios funcionários, eles não estão sendo muito comunicados de tudo que está acontecendo. Nesse momento, o que nós estamos trabalhando e mexendo é na questão do tempo de contribuição e na questão da idade mínima para se aposentar. Então, as emendas, elas estão falando da transição, que é tratando esses dois assuntos, e porque tem segmentos que têm algumas prioridades ou que têm algumas vantagens, como segurança pública, como educação. Então, tudo isso está sendo discutido agora. E a gente percebe, e muita gente não sabe que a votação é feita em 2 turnos, que votou em primeira, e agora vai ter uma votação em segunda, que pode mudar tudo que foi aprovado em primeira. Como ela tem um trâmite para andar, e da primeira para a segunda você precisa de pelo menos 15 dias de intervalo, quer dizer assim, então nós temos bastante tempo ainda para discutir. E é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer assim, nós estamos tentando melhorar e vamos melhorar o projeto que veio do governo. Agora, nós temos limites que foram impostos pela lei federal da Previdência, que foi aprovada no final do ano, mandado para o Congresso Nacional pelo presidente Bolsonaro. Essa legislação, ela deu alguns limites que nós podemos atuar. Nós não podemos mexer em tudo. Nós temos que mexer só em algumas coisas que são possíveis. E os funcionários públicos estão mandando mensagem para nós como se nós pudéssemos fazer o que a gente quisesse. E a gente não pode. Então, o que eu vou tentar é tentar aprovar emendas que atendam todos os funcionários públicos, a quantidade maior de funcionários públicos, e diminuir as emendas que atendam só um segmento, porque vamos criar mais privilégios. Qual emenda, por exemplo, o senhor lutaria para aprovar agora, que abrangeria mais servidores? Por exemplo, tem uma proposta que está sendo defendida pelo deputado Paulo Araújo, que ele trabalha a questão de como se calcula o valor da aposentadoria, levando em consideração os últimos 80% maiores salários. Se essa emenda for aprovada, ela atende todos os funcionários públicos, tanto da saúde, da educação, da segurança. Então, se a gente tiver condições, isso cria impactos, causa impactos durante os anos. Mas que eu acho que ela é importante, ela é uma emenda que tem a simpatia de muitos deputados, que tem a minha simpatia. Então, nós estamos trabalhando isso, discutindo com o governo, com o MTPrev, quanto que ela impacta, para a gente tentar chegar num número que permita que nós possamos aprovar esta para funcionários públicos. Tá bem, deputado Carlos Avalone, obrigada pelo seu tempo, por essa entrevista. Boa semana, vamos continuar acompanhando as sessões da Assembleia e os avanços no Legislativo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.